falar de crenças limitantes é o tema desse encontro, e crenças limitantes é um tema importante no Patchwork, é um tema importante em várias outras abordagens, não é exclusivo do Patchwork, mas o Patchwork é dado bastante importância e se traz várias ferramentas para trabalhar e traz explicações bastante completas. Falando de crenças limitantes, para mim e para a Fê sempre vem essa imagem de um óculos que a gente veste e, a partir disso, cria algumas ilusões no mundo, algumas distorções. É como se modificasse a realidade externa a partir das nossas crenças internas. Então, você veste esse óculos e vive num mundo de ilusão, um mundo onde você tem limite do teu potencial, limite da tua experiência de vida. E por isso é tão importante e por isso que a gente escolhe esse tema para trazer nessas aulas livres. Assim, dá muita vontade de compartilhar, de fazer com que todo mundo saiba sobre isso, conheça sobre isso, porque é uma ótima oportunidade de despertar, de sair da matrix. E crenças limitantes são pensamentos falsos, e são chamados de imagens no Patchwork. Uma analogia como se você tivesse um desenho e você colocasse esse desenho no mundo, né? Fica sobreposto ao mundo. Uma imagem que você coloca entre você e o mundo e você vive a partir dessa imagem. Acredita nessa imagem e reage e assimila o mundo a partir disso, desses pensamentos. E o problema é que tem bastante coisa de ilusão e de pensamentos falsos nisso, que trazem essa ideia de limitação do que a gente é e do que acreditamos que podemos fazer. E falando assim, bem no comecinho da aula, pode ser impactante, para mim seria, mas no fim da aula, depois de trazer aqui a explicação lógica de como que isso acontece, acho que todo mundo vai entender bem e vai ser, como eu falei, essa oportunidade de começar a despertar para isso. Porque é algo que todo mundo faz, ter essas crenças, é algo que, às vezes, são vistos como pequenos traumas, minúsculos traumas ou grandes traumas, e que interferem na forma como a gente se expressa no mundo, se coloca no mundo. É muito importante da gente conseguir lidar com essas crenças, perceber e alterar elas. Elas trazem essas conclusões erradas sobre o mundo ao nosso redor, conclusões erradas sobre partes nossas em certos sentimentos e a negar parte da nossa experiência. Então, tem assim uma carga, vocês podem sentir, perceber, tem uma carga em cima desse termo, em cima desse tema. Mas apesar dessa carga, a gente diz para vocês que é muito importante de ter consciência disso, porque tendo consciência que a gente consegue soltar essa carga. Se você não tiver consciência, não fizer contato com isso, sem saber, isso vai permanecer, às vezes até de forma completamente inconsciente na sua vida. E nessas crenças limitantes, o efeito é que nossa energia fica contida e compacta. Tem essa sensação de prender a nossa energia vital. Ou que ela fica difusa e sem foco, né, que se espalha de uma maneira sem intenção, sem ser canalizada para aquilo que a gente quer viver ou experienciar. E com isso, a experiência de vida fica mais restrita. A gente não utiliza de todo o potencial que tem de experienciar a vida. E para a gente avançar nisso, nós precisamos entender como nos limitamos, para poder escapar dessa nossa matrix. É uma matrix que nós mesmos criamos. E precisamos ver como que ela foi construída para conseguir, aos poucos, ir desmanchando partes dessa matrix, dessa ilusão, dessas crenças limitantes, para colocar mais da nossa vida e da nossa alma no mundo.
Mas como é que nós nos limitamos, né? Como é que a gente faz isso? De onde que vem essas crenças, né? Essa coisa pesada, né? Que a gente sente esse peso, esse desconforto. E a origem é lá na nossa infância, vem lá de trás. Então, o caminho que a gente vai ter que fazer é percorrer de novo a nossa história, de lembrar partes da nossa vida e de como que a gente foi criando essas crenças. Eu vou explicar um pouquinho aqui nos próximos slides, depois a gente vai poder praticar também um pouco de dinâmica que a gente preparou para vocês compreenderem melhor e até identificarem em si mesmos alguns aspectos de crenças. E aí eu trago um alerta e isso, né, esse despertar, trazer para a consciência as crenças limitantes, é um convite para um belo trabalho pessoal. Que ao contrário lá do filme da Matrix, não tem uma pílula mágica, não tem uma solução rápida, não tem um remédio, não tem uma forma terapêutica fabulosa que de um dia para o outro vai resolver a tua vida. Isso é muito o que o Pathwork traz, por isso que a gente gosta bastante, que põe na real, assim, não vem de uma mágica, e te convida para um trabalho. E eu e a Fê, especialmente, gostamos muito disso, né, de diferenciar bem o que é colocado como solução mágica e o que depende da nossa autorresponsabilidade, do nosso trabalho pessoal, né, de trabalhar cada dia para melhorar um pouco naquilo que a gente quer chegar, né, de nos desenvolvermos como pessoa, desenvolver nossos relacionamentos, desenvolver nosso potencial de trabalho, né, e desenvolver a nossa capacidade de estar na realidade, de sair dessas ilusões, dessas crenças limitantes, liberar nosso potencial real para viver a vida que a gente merece. Então, não há pílula, né, e passa por revisitar essa história, a nossa história, e agora com um ego desenvolvido. A gente viveu a infância em um amadurecimento de todas as nossas capacidades de ego, capacidades mentais, fomos absorvendo informações que geraram essas crenças limitantes e às vezes alguns traumas. E com o nosso ego ativado uma forma não é só isso também, só ativar o ego e percorrer a história. Daqui a pouquinho vou falar um pouco mais. No entanto, é assim um fator que possibilita a gente revisitar a nossa história, tendo um ego desenvolvido e um senso crítico que pode diferenciar coisas, pode nos trazer entendimento de coisas que lá quando criança não entendemos e agora a gente passa a entender. É porque a infância, né? Por que voltar ali na infância? É porque a gente nasce como se tivesse uma página em branco, a gente não sabe como funciona a vida. O bebê, ele vem com toda essa memória para ser criada, né? E vem para aprender sobre a vida. Fica totalmente aberto, livre, né? Num fluxo de respiração e da mesma forma os pensamentos e a memória, né? Nesse fluxo de entrada e saída de informações, e ele reage a isso inicialmente completamente sem defesas. Veio ali o bebezinho, sem saber o que está acontecendo e com informações diárias chegando para ele aprender sobre o mundo. E no começo, então, não tem defesas nenhuma, mas a gente sabe que aos poucos nós vamos vivendo diversas experiências que são difíceis, que vão trazendo uma realidade dura, vai trazendo algumas infelicidades para essa criança. E que algumas experiências vão ser um pouco mais fortes, um pouco mais doloridas, né? Experiências às vezes inesperadas,
e que tem a ver com o ambiente que a criança está, ou com a interação com os pais ou com os cuidadores. Então, ambiente e relacionamentos vão trazendo lá para o bebezinho, chegou, né, sem saber de nada, a realidade de que esse mundo tem momentos de dor, tem momentos de frustração. E a criança, ela também, com o seu ego pouco desenvolvido, tem expectativas de que tudo seja maravilhoso, né, e cobra isso dos pais, cobra isso da vida, cobra isso do ambiente. Né? A criança e seu pequeno ego desejam tudo do bom e do melhor sempre. Naturalmente vai ter muitas frustrações. E os nossos pais não são perfeitos, também têm as suas questões, vão ter momentos de desequilíbrio, de desarmonia, isso respinga na criança, e também todo o entorno, né? O ambiente, a casa, depois a escola, assim, é muito rico em decepções, em frustrações, né? Viver é isso. E a criancinha lá pequena, ela aos poucos vai descobrindo isso, né? Saindo daquela imagem anterior que a gente viu completamente sem necessidade de defesas para passar a experimentar dores e decepções, e a partir disso vai começar a criar suas defesas. Depois de algumas situações de decepção, de infelicidade, de dores, a criança, assim, intuitivamente vai querer afastar as dores futuras. Isso é instintivo. E aí vai formando conclusões baseadas na experiência. Vai identificando, aconteceu tal coisa, isso doeu, isso me trouxe infelicidade, eu não gostei disso. Então, vai criando alguns raciocínios lógicos, vai entendendo o que vai acontecendo e vai estabelecendo crenças. Como é que funciona isso? Tem alguns aspectos da vida, ou meus, que são inseguros. Né? Começa a ter essas conclusões, vai percebendo isso conforme avança nos seus dias de vida, nas suas experiências com as pessoas, com os ambientes. Então, tem aspectos da vida que me chateiam, e às vezes alguma coisa do meu próprio comportamento, algo que eu fiz e que não foi bem aceito, não deu uma boa experiência. Então, eu preciso me defender. Ativa essa atenção na criança. Ela vai reagir de determinadas maneiras para evitar a dor futura. A criança aprende rápido, né? Cria alternativas de comportamento, ela começa a desenvolver certos pensamentos para evitar essas dores no futuro. Isso vai gerando generalizações, que são as crenças, né, de diversas maneiras. Vou trazer aqui assim, de uma maneira simplista para ser didático, para trazer a ideia disso. Então, uma criança que vive numa família que tem um pai que é cruel, a partir das experiências dela, daqui a pouco vai trazer essa crença, a generalização de que todos os homens são cruéis. E se é uma família também briga, né, trazendo outro exemplo, uma família que tem brigas por dinheiro, daqui a pouco a criança vivenciando isso vai ter a crença que o dinheiro só traz problemas. Ou, uma outra situação, uma criança que tem muita energia ao brincar e acaba, às vezes, ultrapassando limites e que é difícil para o adulto conter. E, às vezes, um adulto que não consegue fazer isso, ou que está despreparado, ou que não sabe, ou mesmo uma criança que desafia esse adulto, a criança vai generalizar achando que é inadequado. Então, tem essas formas aqui de generalização e é assim que começam a ser criadas as crenças. Aqui está simplista para ser didático, como eu comentei antes. E aí eu vou trazer alguns exemplos assim um pouco mais completos para vocês pegarem bem a ideia. E no slide anterior eu trouxe o início
da crença. Mas o complicado é que essas crenças vão ter depois desdobramentos e consequências na vida da pessoa lá na frente. Então, tem esses exemplos aqui para ilustrar um pouquinho como que acontece. Então, o primeiro exemplo. Uma criança toma banho em água quente demais, que causa dor. A conclusão é que tomar banho é perigoso e não tomará mais banhos, poderá evitar. Com isso, vão surgir conflitos, os pais forçam o banho e toda vez que isso acontece, a criança se sente infeliz. Aí depois vão passando os anos, no decorrer da vida, vão aparecendo outros conflitos. Essa rejeição ao banho já não é mais tão consciente, a pessoa já nem se dá mais tanto conta, mas o fato dela ficar suja às vezes cria novos conflitos, novas rejeições, e isso vai trazendo dificuldades para a vida dessa pessoa. Então, começou lá na infância, pequenininho, por uma situação da água está muito quente, criou essa crença de que é perigoso tomar banho, e isso vem em cadeia, né, trazendo consequências para a vida da pessoa, e às vezes de uma maneira sutil. Não é fácil e automático de você identificar a origem lá atrás, né, numa questão de banho, a pessoa hoje vivendo conflitos, né. Então, o primeiro exemplo foi esse. O segundo, uma pessoa que cresceu com dogmas religiosos muito rígidos, onde a expressão da sexualidade era vista como tabu, como algo a esconder, algo não bem visto. Aí essa pessoa, baseada nessas experiências de repressão da sua energia vital na infância e adolescência, passa a ver a esfera sexual como algo desconfortável, errado, impuro. E depois, passando anos, quando adulta, sempre que vive uma experiência não satisfatória, sente a força dessa concepção errônea como verdade, reforçando aquela imagem distorcida de si mesmo e do sexo, e passa a ter uma relação não realizada com a sua sexualidade. Também parecido como antes, trazendo uma experiência lá da infância, né, do relacionamento com os pais, com outros adultos, e que depois algo que aconteceu lá, que trouxe essa sensação de repressão, continua de uma maneira sutil, às vezes até disfarçada ou inconsciente, na vida da pessoa. E o terceiro exemplo, esse é um exemplo meu, que eu quis trazer, e ele ajuda a didática da aula. Eu tinha brigas com o meu irmão, quando criança, eu acho que todos os irmãos brigam, e eu tinha a vantagem de ser o maior, o mais velho. Só que o meu irmão mais novo, ele descobriu uma forma de me atingir, que não tinha a ver com a força, mas se ameaçando se jogar da janela. Então, sempre que tinha discussões nossas, assim, mais intensas, ele repetia isso. Ele ia lá, colocava o corpo dele para fora da janela, a gente morava num prédio, no quarto andar, e ele lá com metade do corpo para fora da janela. Ele tinha 4 anos quando ele fazia isso. Aí, assim, eu sabia que ele não ia se jogar da janela, ele estava me ameaçando. Só que o lance é que eu tinha medo que ele escorregasse, que ele se atrapalhasse, né, em mim, e caísse da janela por conta disso. Então, isso é que me dava o medo, me paralisava, né, como criança. E agora, como adulto, em lugares altos, com janelas e sacadas, eu sinto medo de ver outras pessoas próximas do parapeito. Eu não tenho medo nenhum de altura, já fiz curso até de parapente, fiquei nas alturas, para mim não é uma questão. Mas quando eu vejo uma pessoa chegando perto do parapeito, eu sinto um frio na barriga. Isso é uma coisa bem visceral. E é uma sensação irracional de que a pessoa pode escorregar e cair, e mesmo sendo completamente improvável, gera essa ansiedade e esse desconforto. E isso vai realimentando, né, esse medo. Quando vejo a pessoa, eu sinto essa questão visceral e isso retroalimenta.
Para eu superar isso, eu tenho que fazer bastante contato com essas situações, mas é bem raro de eu ir em lugares altos. Talvez até irracionalmente eu evite, né, de ir em lugares altos ou lugares que, né, possa sentir esse medo, esse desconforto. E aqui tem dois aspectos bem didáticos, né? Um é esse que eu falei, irracionalmente, até sem saber, eu posso evitar as alturas. E outra questão é que mesmo que eu pense que é absurdo, que a pessoa não vai escorregar, que ela não vai cair, eu não posso simplesmente pelo pensamento mudar isso. Eu tenho que fazer um trabalho mais interno, teria que levar um pouquinho de tempo, e eu substituir essa crença aos poucos por uma nova crença, né, de fazer um trabalho emocional mesmo, de sentir esse medo, de ir trabalhando isso. Eu tenho certeza que se fizesse isso algumas vezes, né, por ser uma questão relativamente simples, assim, é uma questão de medo de altura de outras pessoas, é muito concreto, né, de ver isso, imagino que não seria tão complicado. Acho que alguma questão comportamental de si mesmo, assim, talvez seja mais complicado, né? Como os outros dois exemplos aqui, o exemplo 1 e 2, então, talvez dê um pouquinho mais de trabalho para a pessoa substituir essa crença. Mas isso é o caminho, né? Com o ego adulto, reviver essas experiências, né? Estar em contato com a história da criança e de estar procurando substituir essa crença. Mas o foco de hoje aqui, a gente quer principalmente trazer para vocês essa consciência de como sacar a existência dessas crenças limitantes. O principal objetivo aqui hoje é esse, de vocês entenderem que existe isso, que é uma matrix que nos coloca em contato com a ilusão. Né? Eu ali, quando vou num lugar alto, eu estou em contato com uma ilusão. Que a outra pessoa, de repente, pode escorregar e cair. E isso é irreal, é muito ruim de você viver o mundo assim, né, por esses óculos. Então, o objetivo é esse, ter essa percepção, porque a criança, né, o que a gente viu até agora, é que a criança tira certas conclusões erradas sobre a vida, que penetram no inconsciente e depois moldam a vida do adulto de diversas maneiras. E agora a Fê vai trazer uma pequena dinâmica, um pequeno exercícios para vocês explorarem em si mesmos essa questão de crenças limitantes e de imagens. Está contigo, Fê. Sim. Muito cuidado agora, gente, porque, como o Rafa trouxe, não é racional. Lidar com as nossas crenças é mais do que uma positividade fake que a gente consiga imprimir sobre o que a gente de verdade sente. Então, cuidem um pouquinho agora e daqui para frente, para olhar para essas crenças com bastante gentileza, porque elas vêm de cicatrizes que cada um de nós teve. Então, quando a gente está lidando com uma crença limitante, a gente está lidando com algo que nos causou dor. Então, o que nos causou dor merece nossa gentileza, a nossa paciência e o nosso carinho, para que a gente possa adentrar esses lugares interiores e poder tomar as rédeas de partes nossas que são governadas por dor e medo. Porque se a gente faz escolhas fundamentadas nas nossas crenças limitantes, que foram cicatrizes e que foram dor, é possível que a gente esteja se comportando em função disso. E não corajosamente, com a força da energia vital que cada um de nós tem, que deseja transbordar para a vida o que nós temos de melhor. Percebem a diferença de uma coisa e de outra? Se eu estou me protegendo de um medo,
Se eu estou lidando com os meus traumas, ou não lidando, só reagindo a eles, evitando eles, me protegendo deles, é muito possível que algumas áreas da minha vida estejam ancoradas em algo que eu não consigo soltar. E, na maior parte das vezes, quando a gente tem áreas da vida ancoradas em locais internos que a gente não consegue soltar, a gente não adora essas partes nossas. A gente não se vê realizados. E a gente tende a querer esconder isso, porque não é fácil se perceber limitado. Não é fácil para nenhum de nós. Então, eu peço aqui, a partir de agora, que vocês, assim, façam contato com uma energia de alto amor, de carinho com vocês mesmos, para a gente entrar um pouquinho em lugares difíceis, em lugares aonde houve dor, e é possível que haja dor. Tá, então fecha os olhos um minutinho, aproveita que você está embalado aqui por por essa explanação do Rafa ali, por quem conseguiu pegar a harmonização inicial. Respira no mundo interno e não importa se você faz, se as lembranças das tuas crenças estejam vivas ou não nesse momento. Se você olhar para a sua vida hoje, você vai ter muitas pistas, inúmeras pistas das tuas crenças limitantes. A tua vida hoje te dá todos os sinais dos locais aonde você está lá preso numa cicatriz, numa dor. Dá uma respirada naqueles aspectos que são mais difíceis de você soltar, mesmo sofrendo. Naquelas situações da tua vida que é mais difícil você mudar, que você se vê andando em círculos. Correndo atrás do rabo, ou patinando na lama, ou insatisfeito. Pede agora, assim, ajuda para essa porção sua que te traz para esse momento de mergulho, para essa porção que quer se desenvolver, para que você possa perceber nesse campo agora da tua vida, crenças que seguem vivas, que seguem vivas hoje, no agora. Respira no teu mundo interno, lembrando daquelas características de gentileza, um carinho pela tua história, pelas tuas dificuldades, por tudo o que você viveu. E vai fazendo contato com algum conteúdo que ainda esteja vivo, muito vivo hoje em dia, nos teus dias, algo antigo que você traz lá da infância. Fica em você, respirando, dando espaço,
respirando no que te aparece hoje, agora. Não tem nenhum problema que você não lembre da infância nesse momento. A tua vida atual te dá sinais. Respira. E agora, com gentileza, vai voltando, quem estava com os olhos fechados, vai respirando, abrindo, voltando para aqui agora. E a gente vai seguir mais um pouquinho aqui. Se alguém quiser escrever o que veio em algum papel, pode escrever agora ou pode escrever depois no final, tá? Para ter um registro do que surgiu, para que vocês possam trabalhar nesse, nesse conteúdo, não, se não hoje, mas em breve. E agora eu vou falar um pouco dos efeitos dessas imagens no adulto, que vêm como pensamentos mais rígidos, estáticos, congestionados, dando essa sensação de emoções contraídas. Sempre vem essa sensação de um pouco de aperto, contração e de atitudes defensivas, são as evitações. Podem ser conscientes e inconscientes. No meu caso ali, eu sei que tenho evitações conscientes de estar nas alturas e possivelmente inconscientes também. E a gente tem diversos tipos de imagens em diversos tipos de áreas da nossa vida. E onde tem uma imagem, uma crença limitante, a vida não flui. Ela está com essa crença errada. E dependendo da área, vai ter impactos mais fortes, assim, de infelicidade, ansiedade, perplexidade em alguma área da vida. Algumas coisas de traumas, de crenças, aparecem muito de vez em quando e quase não tem um efeito tão impactante na vida. Mas todo mundo tem aqueles aspectos e parece que está travado, né, que causa uma infelicidade, que causa uma ansiedade. Então tem esse efeito, essas imagens. E é difícil de conseguir modificar. A gente não consegue modificar com facilidade onde tem essa crença. Não consegue superar certas falhas e começa a viver alguns acontecimentos inexplicáveis, assim, onde parece que algum padrão se repete na vida, como se você atraísse, parecido com um imã, algumas situações de vida que se repetem, que atingem bem aquele ponto que você tem a tua crença limitante, a tua imagem. São padrões de comportamento que você desenvolve e que acaba atraindo essas situações. E aí não é assim uma coisa mágica que faz com que isso seja. É algo de um padrão interno. Você cria internamente uma visão do mundo e depois você vai perceber que essa visão você vai trazer para a tua realidade. Tem a Edilene que levantou a mão, eu já vou te passar para você fazer a pergunta, Edilene. Só quero concluir essa parte, né, de como que a gente faz com que pareça que os acontecimentos se repitam, né? Porque a gente cria esse padrão interno e a gente fica nessa expectativa.
E às vezes até acontece algo que é um pouco diferente e a gente usa dessa distorção, usa dessa imagem para encaixar naquela forma interior. É como se a gente tivesse uma forma interior e crer que as coisas vão acontecer de determinada forma. E às vezes tem uma coisinha lá que aconteceu que tem a ver com essa forma, a gente já encaixa, já distorce tudo e cria-se uma situação que não é tão boa para a gente, repetindo essa crença limitante. E a gente vai ignorar o que não se enquadra nessa forma. E a gente vai atrair o que se enquadra. Né? Então, tem também essa questão comportamental, né? De começar a querer encaixar tudo dentro da gente, dentro daquela preconcepção. Então, cria-se essa quase que busca, né, por comprovar essa preconcepção. E a gente também acaba tendo um comportamento de esperar respostas negativas da vida. Isso é de forma geralmente inconsciente. Só que quando aquilo se concretiza, vai reforçando a nossa crença. E isso faz com que a gente entre num ciclo de repetição e de retroalimentação dessas crenças. E mesmo diante de dor e sofrimento interior, a gente segue muitas vezes fazendo da mesma forma, né? E a imagem do ciclo, né, disso que eu acabei de falar anteriormente, aparece bem aqui nessa imagem, e trazendo essa questão de que não é só perceber. Né? A gente, mesmo sofrendo com um tipo de comportamento, às vezes continua tendo aquele comportamento, continua fazendo da mesma forma. E eu trago agora, meu último slide, um resumo de como que essa imagem atua, de como que essa crença atua. Um resumo da aula aqui nesse diagrama, onde, a partir de experiências infelizes lá na infância, a gente vai gerando essas lentes de ilusão, de percepção do mundo, onde a gente tem algumas expectativas negativas, que são expectativas negativas ou do mundo, ou das outras pessoas, ou com relação a nós mesmos, ao nosso desempenho, ou algo de nossas emoções, ou algo de nossos sentimentos. Então, tem essas expectativas negativas que vão gerar experiências negativas. Né? A gente vai atrair isso, tem aquela forma interior que vai atrair ou vai fazer com que a gente perceba uma determinada experiência como negativa. E isso é a confirmação da conclusão errada que retroalimenta todo o sistema. E com relação a essas expectativas negativas, eu achei interessante isso, da realidade interior ser muito persuasiva. Ainda tem isso. A gente cria a ilusão, a gente cria a imagem, tem essa persuasão, né, no sentido de querer. A gente quer ter proximidade com aquelas situações que vão comprovar a nossa crença. A gente tem que ter cuidado com isso. E aqui, então, eu encerro a parte de teoria de hoje. Só mais um ponto, que é como é que a gente resolve isso, né? Trazendo um pouco dessa parte. É como adulto ter noção disso, então ter essa consciência. Por isso que eu falei no começo da aula, a gente tem, eu e a Fê, muita vontade de espalhar essa aula de imagens para muitas pessoas, porque é você compreender esse mecanismo. Compreender o mecanismo já é um belo passo. E aí, com o ego mais forte, você investigar aquelas generalizações e crenças da infância. E você revisitar lá a tua vida como bebê, a tua vida de infância, para reviver e assimilar a dor que não foi sentida naquela época. Escolhe uma área para fazer esse trabalho aqui hoje. E essa área vai poder estar relacionada
a tua carreira, a tua autoestima, aos teus relacionamentos, a teu casamento, a tua relação com o teu filho, com a tua filha. Escolhe algo. E sente se você consegue identificar uma crença ou algumas crenças sobre você ou sobre essa área da tua vida que podem estar te limitando, que podem estar limitando a tua expressão mais potente, que pode estar limitando a expressão do teu ser, alguma crença que pode não saciar a tua fome pela vida, que te aperta, alguma crença que te deixa com dificuldade de respirar na realidade de agora, seja ela qual for, realidade de beleza ou alguma realidade mesmo difícil que você esteja vivendo. Que crenças que podem estar limitando a expressão do teu ser. Deixa que te chegue o que quer que seja. A gente tende a moralizar os nossos conteúdos interiores, a querer embelezar os nossos conteúdos interiores. Algumas pessoas querem deixar mais feio também os conteúdos interiores. Deixa chegar para você o que tem aí, sem que você julgue o certo e errado do que te compõe, sem que você se assuste com os sentimentos que você tem sobre você e sobre a vida. Só se relaciona com o que é, com o que te chega. E como que essas crenças têm impactado negativamente a tua vida. Como que as crenças têm impactado negativamente a tua vida. Sente como. Quais comportamentos que você adota, que pensamentos que essas crenças têm gerado. Respira bem profundo, na tua própria presença. Seja com que conteúdo que você esteja se relacionando agora, a teu respeito, a respeito dos teus olhos para a vida. E eu vou te convidar a se questionar nesse momento, de forma bem objetiva e racional. A veracidade dessas crenças. Elas são verdades absolutas?
As tuas crenças limitantes são verdades absolutas? E evidências que dão suporte para essas crenças? E mais, essas crenças são úteis para o teu crescimento e para o teu bem-estar? Essas crenças limitantes, elas te direcionam para o teu crescimento e para o teu bem-estar? Sim? Não? E sente as limitações que são criadas quando nós somos governados por crenças limitantes. Que outro conteúdo poderia ocupar esse lugar? Que outras premissas podem ocupar o lugar de uma crença limitante? Outras premissas que me direcionem para a expressão mais verdadeira do meu ser, para o meu bem-estar, para o meu autodesenvolvimento. Será que as minhas crenças limitantes são a minha única opção? Será que as minhas crenças limitantes são a minha escolha? Até quando? Até quando eu escolho e seguirei escolhendo as minhas crenças limitantes como o filtro que eu tenho da vida? Respira no centro do teu ser, respira lá no teu peito, lá no fundo lá nas profundezas das tuas raízes, do teu corpo vivo agora, do teu presente, da tua realidade desse instante. E deixa o vento entrar dentro de você. Uma brisa, uma brisa suave, uma brisa livre, novas premissas, luz nessa escuridão. E respira nessa brisa, nessas novas possibilidades, em outro filtro para a vida. Sente que é da tua alçada construir novos filtros. Isso está ao teu alcance. É da tua responsabilidade, como um ego maduro, construir novos filtros para a vida. Sente a força do ser e carrega essa responsabilidade divina nessa experiência humana.
Isso está ao teu alcance. Mudar o que aconteceu lá atrás, não mais. Mudar teu passado, não tá a teu alcance. Nem teus pais, nem o que te aconteceu. Mas o filtro que você enxerga o daqui para frente é da tua responsabilidade. É grandioso, é potente, é vivo. E assim a gente vai fechando essa manhã. Pode parar de compartilhar a tela, Rafa.